Oi, gente, tudo bom? Estamos aqui mais uma vez no nosso bate-canal para falarmos sobre esse capítulo 5, Os que se desviveram. Eu não posso falar a palavra, você sabe qual que é. Às vezes eu tenho auto-fala, acabo lendo aqui, mas não é para falar. É importante se você tem esse tipo de pensamento, porque espírito sim pode ter esse tipo de pensamento, infelizmente. Procure psicólogo, psiquiatra, ajuda espiritual, tudo ao mesmo tempo. Todos são importantes nessa fase. Eu digo que tudo ao mesmo tempo, às vezes não. Assim, é importante vai no psicólogo, e se ele achar que é necessário, vai no psiquiatra. Mas eu digo, o espiritismo deixa para quando estiver estável. Porque você pode sentir nervosismo, né? Se você tem medo de espírito, por exemplo. Aí você vai na casa espírita e acha que vai ver alguma coisa lá, e na verdade é só uma palestra, né? Não vai ver espírito nenhum. Às vezes é mais fácil você conseguir ver um espírito num bando do que numa casa espírita, porque tem muita. Hoje tem muita proteção, né? A maioria das casas espíritas, né, elas investem no estudo e não na prática da mediunidade. Eu tenho sérias questões em relação a isso. Eu acho que temos que voltar a Allan Kardec, mas com precaução, né? Porque Allan Kardec era Allan Kardec, ele tinha um baita preparo. A maioria das pessoas não tem esse preparo que o Allan Kardec tinha. E eu acho que por isso foi a precaução lá do Emmanuel, né? Que ele falou algumas regrinhas para se seguir e assim, mas não que não tenha que ser evocado, tem que ser sim, mas a pessoa tem que se preparar. Mas eu também não acho que só depois de 4 anos. Desculpa, tá um vento lascado aqui, gente. Nossa, aqui em Guarulhos, eu moro no 14º andar. Misericórdia, tá o vento ali, né? Tomara que não faça muito barulho. Chega aqui. Mas então, a maioria das casas espíritas, só depois de 4 anos você vai ter contato com a mediunidade. Eu acho que também não tem que chegar no meio termo aí. A pessoa tem que estudar um pouquinho, sim, 1 ano. E aí vai e já experimenta, né? Porque a gente já experimenta a mediunidade no nosso dia a dia. A gente pode estar no meio da floresta, né? E ter um evento mediúnico lá. Isso não quer dizer nada, né? Mas as casas espíritas precisam voltar com a mediunidade, né? Casa espírita com mediunidade, sessão de desobsessão. Eu fui numa que não tinha, era só estudo. E daí começou o livro dos médiuns, e aí eu comecei a falar minhas experiências, mas a pessoa parece que ficou com medo. Eu não sei, eu tinha a impressão que parece que eu estava competindo com ela, ou ela tinha medo. Não sei, não rolou. Então, as casas espíritas precisam voltar a ser como o Allan Kardec, né? Mas com as recomendações do Emmanuel, né? Mas não do jeito que tá. Tem que mudar esse panorama. Então nós vamos continuar aqui, né? O Allan Kardec ele era muito corajoso e ele chamava a pessoa logo em seguida, depois da morte. Não estava nem, né? Não se preocupava com isso. Não tinha medinho. Ele tinha a parte moral também, né? Então, por isso, né? Tem as precauções do Emmanuel. Então vamos começar a ver a história do François. A gente está falando bem devagar, né? Cada caso, um caso, para por causa do assunto, que o assunto é meio pesadão, né? Mas, desde que o mundo é mundo, ele existe, e nós precisamos falar sobre isso. Então vamos lá. François Simon Louvet. A próxima comunicação foi dada espontaneamente numa reunião espírita no Havre, em 12 de fevereiro de 1863. Onde é que é Havre? Deixa eu ver aqui. Cidade Havre. É uma importante cidade portuária e com muros no noroeste da França, situada na região da Normândia, na foz do rio Sena, junto ao canal da Mancha. Então é lá no topo da França, né? A França é um hexágono, ela é assim,
E aqui no topo essa árvore e está no Canal da Mancha, que faz a divisa lá com a Inglaterra, né? O Reino Unido. Então vamos lá. Então essa reunião mediúnica era lá de árvore. Tenham piedade de um pobre miserável que desde há muito tempo sofre de tão cruéis torturas. Ai, como deve ser difícil, né? Ó, o vácuo, o espaço, eu caio, socorro. Meu Deus, eu tive uma vida tão miserável, era um pobre coitado. Passei tanta fome na velhice. Foi por isso que me pus a beber e que tive vergonha e desgosto de tudo. Eu queria morrer e me atirei. Oh, meu Deus, que momento. Por que então desejar dar fim a tudo quando estava tão perto do término? Tu vê, né? A pessoa na velhice ela tem esse pensamento, né? É que também não cuidou, né, a vida inteira, ele se largou. Ore para que eu não mais veja esse vazio sempre debaixo de mim. Vou me despedaçar nessas pedras. Eu imploro a vocês que têm conhecimento das misérias dos que não estão mais nesse mundo. Eu me dirijo a vocês. Apesar de não me conhecerem, mas eu sofro tanto. Para que querer comprovações? Estou sofrendo, isso não é o bastante. Se eu tivesse fome, em vez desse sofrimento mais terrível e invisível para vocês, então não hesitariam em me dar um pedaço de pão. Peço a vocês que rezem por mim. Não posso continuar por mais tempo. Perguntem a qualquer desses felizardos que estão aqui, e então saberão que fui eu. Rezem por mim. François Simon Louvet, que era uma pessoa pobre e depois entrou na bebida e a pessoa, né, ela é viciada em bebida alcoólatra, ela não tem muito discernimento, né? E aí piora a situação. O guia do médium. Esse que acaba de se dirigir a você, meu filho, é um pobre infeliz que teve uma provação de misérias na terra. Mas o desgosto o tomou. Faltou a ele coragem e o desafortunado, em vez de olhar para cima como devia fazer, entregou-se à embriaguez. Ele desceu aos últimos limites do desespero e pôs um fim à sua triste provação, atirando-se na Torre de Francisco I no dia 22 de julho de 1857. Tenham piedade de sua pobre alma, que não é avançada, mas que tem conhecimento suficiente da vida futura para sofrer e desejar uma nova provação. Orem a Deus para que lhes conceda essa graça e vocês farão uma boa ação. Tendo sido feitas algumas pesquisas, encontrou-se no jornal do Havre, de 23 de julho de 1857, um artigo cujo conteúdo é este. Eles pesquisavam, eles não citavam assim tudo, né? Eles iam atrás das informações, isso que é interessante. Sempre confrontar o que o Espírito fala, né? E com as veracidades, né? As provas. Ontem, às 4 horas da tarde, os transeuntes do cais ficaram dolorosamente impressionados com um horrível acidente. Um homem se atirou da torre e veio a se despedaçar nas pedras. Era um velho puxador de barcos, cujo pendor a embriaguez o conduzira ao suicídio. Ele se chamava François Victor Simon Louvet. Seu corpo foi transportado para a casa de uma de suas filhas, na rua da Corderie. Ele tinha idade de 67 anos. Ele tinha filha, nossa, pensei que era abandonado. Desde que esse homem morreu, já faz 6 anos. Então, 1863. Ele sempre se vê caindo da torre e indo se despedaçar nas pedras. Coitado, né? Ele fica aterrorizado com o vácuo diante dele, permanecendo apreensivo com a queda. E isso já há 6 anos. Quanto tempo isso vai durar, ele não sabe, e essa indefinição aumenta suas angústias. Isso não equivale ao inferno e suas chamas? Né? Quem revelou esses castigos? Eles foram inventados? Não. São aqueles mesmos que passam por isso que vêm descrevê-los, como outros descrevem suas alegrias. Muitas vezes eles fazem isso espontaneamente, sem que estejamos pensando neles, o que exclui toda a ideia de que somos joguete da própria imaginação.
Esses escritores, né, muitos são influenciados pelos espíritos, né, eles têm desdobramento, né, durante o sono, aí vão encontrar com esses espíritos e se sentem incentivados a escrever, né, e é mais ou menos o que a gente vê nas escrituras, né, o fogo eterno. Na verdade, é que a pessoa ela tem essa sensação de que é eterno, né? Mas tem uma consequência, né, na vida após a morte, né, ali, e ele vai ficar vendo, né, aquela situação até se esgotar, né? E não ter mais a energia e não necessitar ter essa reprodução toda, né? Ele se perdoar, principalmente. E ter uma luz ali no caminho dele. É necessário, né, vencer os traumas, e lá no Vida Após a Morte é permitido isso, tem muito mais recursos do que aqui, né? Nós somos um espelho lá na Vida Após a Morte. Então, lá tem muito mais recursos, assim, novas terapias, novos conhecimentos, uma sabedoria, né, muito maior que a nossa, né? A gente entende muito pouco, a gente tem muito pouca ideia de Deus, do que é Deus, né? Então, nós somos muito ainda limitados, né, pela matéria. E lá na Vida Após a Morte tem todo esse aparato todo e que Deus dá, né, para os espíritos que queiram ver a luz, que queiram se melhorar. E é isso, gente. Vamos rezar essa semana para o nosso bem, para o bem de todo mundo, que todo mundo tenha paz, que todo mundo encontre a paz dentro de si mesma, dentro de si mesmo, e que procure ajuda sempre que necessário. Não quer dizer que seja espírita que não vai passar por essa situação, infelizmente. E vamos cuidar da nossa saúde mental sempre, com muita fé em Deus, fé no futuro, fé na vida, e seguimos aqui. Na próxima vai ser Mamãe e Seu Filho. E aí a gente continua aqui e vamos terminar esse capítulo que ele não é muito longo, não. Eu acho que é mais esse caso. Bom, enfim. Temos mais alguns trabalhinhos aí. É isso, muito obrigada por ter assistido até aqui. Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.